nós te entregamos nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Estou preocupado com o que o pastor Josafá me disse ontem pela manhã. É isso, você vai começar a passar, ensinar céu e inferno. É fácil céu e inferno, o problema é o povo entender. Né, Levi? Novo céu, nova terra. Fácil, mas o povo tem que arrumar um jeito aí para o povo entender. A ressurreição. Vamos dar continuidade em Cristologia para a gente fechar o ano. É muita coisa para se falar de Cristo, tanta coisa que estou resumindo o máximo possível, só passando as principais doutrinas sobre Cristo. E não estou pegando muito pesado também, porque o objetivo não é mais este, até que eu nem posso mais também. Mas eu estou fazendo o máximo para que vocês compreendam aquilo que eu estou ensinando. Vamos começar a estudar a ressurreição. Eu queria que todos abrissem no capítulo 28 de Mateus. Todos abram capítulo 28 de Mateus. E vamos ler um pouco, começar a estudar a ressurreição. Não tem muita coisa para falar da ressurreição, não é, Frigo? Só dizer que ele ressuscitou e acabou. Aí, como diz o... Quem foi que disse? Foi você, Levi, que disse assim: nós não temos dificuldade na questão da ressurreição de Cristo, porque Cristo ressuscitou. Então, se ele ressuscitou, todos creem, acabou, não precisa mais. Não precisa mais. E achamos que a doutrina da ressurreição é uma doutrina que toda a igreja, ela compreende, ela ensina, e não há esse problema ao nosso redor. Ou há esse problema ao nosso redor? Não há, né, Sandra? Ao nosso redor não tem esse problema da doutrina da ressurreição. Não tem. Ah, é ateu católico, né? Tá bom. Então, acharam 28? Vamos ler então? No findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dize aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, e como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhes os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide a avisar a meus irmãos que se dirigem a Galileia, e lá me verão. Todos os 4 evangelhos falam da ressurreição. Agora, esse texto aqui é o texto base da ressurreição. Agora eu quero que vocês abram em João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Quem lembra do vídeo que foi passado na aula anterior? Todos lembram. Alguns aqui não estavam. Mas os que estavam aqui... Você estava, né, Sandra? Acho que só o Luan. O Wilson estava na aula anterior, né? O Antônio, a irmã aqui. Como é o nome da irmã? Esqueci. Não estava. Mas tudo bem, não vai dificultar, não. A Vanessa também, não é, Vanessa? Não estava. O Frigo... Tá bom. Então veja bem, nós não vamos ler o capítulo 11. O capítulo 11, vocês vão ler em casa. Eu quero definir hoje ressurreição. Como que eu vou definir ressurreição? Você já sabe, o capítulo 11 aqui, no primeiro versículo até ao 46, ele vai falar sobre a ressurreição de Lázaro. Então eu quero deixar aqui uma palavra antes de começarmos a definir ressurreição. Aqui eu quero que vocês entendam que eu vou trabalhar do meu jeito.
Assim como eu trabalhei em predestinação, levou muito tempo para vocês compreenderem, assim eu vou trabalhar do meu jeito na ressurreição. Kleber, eu não estou gostando desse método que você está usando. Se vocês não entenderem a maneira de eu trabalhar, vocês não vão compreenderem a doutrina por completo. Vocês precisam entender isso. Amém? Há várias maneiras de ensinar a ressurreição. Eu estou procurando os caminhos mais fáceis. Tudo bem? Então, se vocês querem mesmo aprender as doutrinas, precisam entender isto. Ou vocês querem que eu faça como no seminário, né? Flávio, traga para mim tudo sobre a ressurreição dentro do contexto do iluminismo. Como que eles entendiam, como que desenvolveu. Aí você vai dizer assim, meu amigo, eu não tenho tempo. Mas no seminário, se você paga um preço muito alto no seminário, você vai ter que se virar, pesquisar, ficar 8, 10 horas em cima de um livro. Aí, mas aqui é mais fácil. Amém? A ressurreição. Um dia, diz que Lázaro, ele estava muito doente. E Lázaro era amigo íntimo de Cristo. E ele morava em Betânia com as suas duas irmãs, Marta e Maria. Só que mesmo assim, a doença de Lázaro começou a se agravar e começou a piorar. E Maria e Marta, elas estavam preocupadas, porque elas sabiam que a doença que Lázaro estava era doença tão grave que ele estava ao ponto de morrer. Então, eles moravam em Betânia, e Betânia tem 3 Betânias na Bíblia. A Betânia que ela morava, que era uma aldeia a 3 quilômetros de Jerusalém. Então, Lázaro começa a adoecer, começa a ficar ruim, muito ruim, e começa a dar sinais de que não vai sobreviver e suportar a enfermidade. Então, o que acontece? O texto diz que Lázaro, ele morre. Só que, não, o texto diz que Lázaro, ele morre. Só que antes dele morrer, as irmãs diziam assim, olha, se o meu mestre estivesse aqui, Lázaro, ele seria curado dessa enfermidade. Então, o que nós vamos fazer? Seguinte, chama um mensageiro e mande ele procurá-lo. Mande procurá-lo aonde ele estiver. Aonde ele estiver. E diga a ele que o seu amigo íntimo, a quem ele tanto ama, está enfermo. E esse mensageiro, até onde Jesus estava, segundo o capítulo 11, ele estava em Betânia, mas às margens do Jordão. Isso levou uma viagem mais aproximadamente de 3 dias de cavalo, se ele foi apressadamente, até onde Jesus estava. Então, quando ele chegou em Betânia, ele trouxe a notícia, disse assim, olha, o seu amigo Lázaro, ele está muito enfermo. E Jesus disse assim, olha, esta enfermidade, ela não será vencida pela morte. Esta enfermidade, ela será para a glória de Deus. E o mensageiro sai e volta. Só que diz que mesmo Jesus sabendo que Lázaro, que era seu amigo íntimo, que ele tanto amava, o texto diz que ele amava as 3, ele fica mais 2 dias em Betânia. E depois de 2 dias, aí Jesus diz para um dos discípulos, ou todos eles reunidos, e diz assim, olha, precisamos voltar para Betânia. Aí eles dizem assim, voltar para Betânia? Mas para a Judéia, voltar para a Judéia. Eles queriam apedrejar o Senhor, se nós voltarmos para a Judéia, nós seremos mortos. Ele disse assim, mas um dia tem 12 horas, e quem anda à luz do dia não tropeça, mas quem anda à noite tropeça. Lázaro está dormindo. E eles dizem assim, se ele está dormindo, ele vai ficar bem. Só que eles não entenderam. Jesus olha para eles e diz assim, vocês não entenderam. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte, tudo está no controle de Deus. Tudo que vai acontecer com Lázaro está nos decretos de Deus. Eu tinha que optar ou curar a enfermidade dele ou deixar ele morrer. O que o Senhor quer dizer? Que Lázaro morreu. Então nós vamos para Betânia. Ele diz assim, nós vamos para Betânia. E diz que quando eles vão para Betânia, só que na viagem até Betânia eles levaram mais ou menos quase 5 dias. O que aconteceu em Betânia é que Lázaro, ele não suportou e morreu. Então o que as irmãs fizeram? As irmãs foram enterrar Lázaro. Prestem atenção da definição de ressurreição. Só que para enterrar Lázaro, elas fizeram todo aquele ritual que eles faziam para enterrá-lo. Então elas chamaram
as carpideiras, chamaram os pranteadores, chamaram os músicos e chamaram os embalsadores para fazer todo o processo de sepultamento de Lázaro. E quando chegaram os embalsadores, eles entraram e Lázaro estava estendido em cima de uma cama em um quarto escuro. Eles entraram, pediram que as pessoas saíssem e ali eles começaram um processo de mumificar e embalsamar todo o corpo de Lázaro. Depois que eles terminaram de embalsamar todo o corpo de Lázaro, aí vieram os músicos e começaram na parte externa da sala, começaram a tocar as músicas. Depois vieram os pranteadores e as carpideiras. As carpideiras, que eram contratadas para chorar em um sepultamento, elas começavam a chorar junto com eles. Oh, benção! Elas começavam a chorar junto com ele. E os pranteadores ficavam do lado de fora. Os pranteadores, eles tinham as suas vestes rasgadas. Os pranteadores, eles tinham a sua cabeça raspada. Eles eram pagos para isso. Mas do lado de dentro, as pranteadoras, aquelas que eram contratadas para chorar, ao lado de Marta e Maria, elas faziam tudo aquilo para trazer um funeral, para trazer um sepultamento triste, para honrar aquela pessoa que havia morrido, que era Lázaro. Então, os pranteadores que ficavam para o lado de fora, eles ficavam clamando, eles ficavam gritando, eles vestiam roupas de saco, de pele, de camelo, que trazia irritação na pele. E as pessoas que viam ele jogando terra na cabeça, viram que era um sinal de tristeza. E todos aqueles que passavam na aldeia de Betânia, que viam os pranteadores ali naquela posição de luto, eles diziam assim: alguém morreu, quem morreu foi Lázaro. Então eles começaram a se reunir e todos vieram para Betânia, para a casa das irmãs. Chegando na casa das irmãs, os que estavam lá fora, eles diziam assim: olha, daqui a pouco vai sair a procissão, vai sair o funeral que vai para o sepultamento, que é do lado de fora da cidade, porque os judeus não permitiam que o sepultamento fosse do lado de dentro da cidade, porque ele era considerado o corpo de uma pessoa morta como imunda. Então começava a procissão. Na frente iam os pranteadores, uns ficavam a mais ou menos 200 metros, sentavam lá na esquina. Eles começavam a gritar, jogar terra na cabeça, rasgar as suas vestes em sinal de tristeza. E começava a procissão. O corpo que estava dentro de casa, que era o corpo de Lázaro que havia morrido, era colocado acima de um esquife. E sobre aquele esquife, 2 pessoas iam levando o corpo numa procissão dentro da cidade de Betânia até a parte exterior ao sepulcro. Naquele processo que eles iam, naquele funeral, naquela procissão, as irmãs todas vestidas de luto, vestidas de preto, e as carpideiras também chorando como atrizes que não tinha nada a ver com Lázaro. E na frente os pranteadores, eles faziam todo o cenário para que as pessoas ficassem tristes e sentissem um sentimento profundo pela morte de Lázaro. Na procissão que eles iam, quando eles saíram da parte de fora da cidade de Betânia, eles chegaram no sepulcro, e o sepulcro ele era cavado em cavernas. Havia 2 tipos de cavernas ali na antiguidade. Havia uma caverna que era esconderijo de bandidos, como na época de Davi, vocês viam Saul e Davi. E havia umas cavernas que eram sepulcros, onde enterravam aquelas pessoas mortas. As que eram sepulcros eram caiadas por fora de branco, para que sejasse identificado e para que um judeu ele não se aproximasse, não tocasse, porque aquilo ali era uma coisa imunda. Uma vez que eles chegavam ali perante aquele sepulcro, eles pegaram Lázaro, entravam ali dentro, e dentro do sepulcro tinha uma espécie de laje, uma lápide, o qual o corpo era deitado em cima, algumas especiarias, perfumes eram colocados ao lado, o corpo era todo enrolado e enfaixado, e depois disso aí eles saíam, e tinha uma pedra roliça que rolava entre uma canaleta de mais ou menos 2 toneladas e fechava a porta do túmulo. Uma vez que eles saíam dali, as 2 irmãs saíram dali e viram Lázaro sendo sepultado. Elas saíram e voltaram para casa. Só que elas sabiam que 1 ano depois, elas tinham que voltar ali, pegar todos os ossos de Lázaro e colocar numa espécie de urna ossuária, ou o que eles chamam de ossário, que é uma espécie de caixão de 50 ou 40 centímetros, que foi aquele que nós vimos no vídeo na aula anterior, que eles acharam nos túmulos alguns ossários, onde estavam os ossos. Conforme o que eles encontraram, um daqueles ossários era o que estavam os ossos de Cristo, Jesus, filho de José. Só que, mesmo assim, quando ela volta para casa, Jesus, ele está quase aproximando de Betânia, e quando ele chega quase próximo de Betânia, ele ainda não entra na aldeia de Betânia. Ele fica do lado de fora da aldeia, e quando Marta fica sabendo, lá no de luto, depois de 4 dias, que Jesus está se aproximando de Betânia, ela vai ao encontro dele. Quando ela vê Jesus, ela chega e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Aí Jesus diz para ela assim:
mas Lázaro ressuscitará. Ela diz, eu sei que Lázaro ressuscitará no último dia. Aí ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que está vivo, quem crê a mim, não morrerás. Crês nisso? Ela diz assim, eu creio. Eu creio que você é o Messias. Eu creio que você, mas além de tudo isso que aconteceu, você ainda pode ressuscitar o meu irmão. Aí diz que Marta sai, entra em casa, chama Maria em particular e diz assim, olha, o Senhor quer falar contigo. Você vai ler tudo isso no capítulo 11 de João. E quando Maria vai até ele, Maria começa a chorar. E só que quando Maria sai de dentro de casa, a outra irmã segue ela e os que estavam dentro dizem assim, será que ela está indo para o túmulo chorar? Eles começam a segui-la. Quando ela chega perante Cristo, ela se dobra ao joelho e começa a chorar. Quando Maria começa a chorar, Jesus diz assim, Maria, ele diz assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Só que Maria começa a chorar. Quando ela começa a chorar, Jesus se envolve com o choro dela e começa a chorar também. E os que estavam ao redor, Jesus olha para os que estavam ao redor e eles começam a chorar também. Aí Jesus diz assim, onde ele foi sepultado? Aí um deles diz assim, vem, e eu te mostrarei. Só que quando ele diz vem, o texto diz que Jesus, ele começa a chorar. Só que a forma que Jesus chora no original, a preposição não está dentro, ele não teve um choro interno, calado. A preposição é fora. Isso quer dizer que ele se expandiu em choro, ele pode ter tido uma súplica ali, uma maneira de chorar, o qual eles ouviram muito alto, e ele começou a entrar em desespero de choro, e eles olharam assim, nossa, veja o quanto ele amava Lázaro. Ele curou um cego, será que ele não poderia ter feito nada por Lázaro? Aí diz que Jesus, ele vai, vamos até o túmulo. Quando ele chega perante o túmulo, Maria chega atrás dele e diz assim, mas Senhor, ele já está morto há 4 dias. Aí ele diz, ora a Deus, e diz assim, removam a pedra. Eles removeram a pedra. Aí todos estão em silêncio para ouvir o maior de todos os milagres que ele fez, o que era impossível para eles. Aí ele chama, Lázaro, saia. Quando ele chama, fala Lázaro e sai, o silêncio naquele lugar toma conta. Só se ouve o barulho dos ventos e de repente eles veem um vulto saindo de dentro do sepulcro. Lázaro enrolando em faixas, ele diz assim, tire as faixas. Ali eu acredito que eles não falaram nada. Eles ficaram com o coração batendo a 1000 e respirando forte e vendo aquela cena. Depois que eles tiram a faixa de Lázaro, aí eles vão e diz assim, deixa que ele vá. Depois dali vem outro processo, qual você já sabe, que nós já falamos aqui. Agora veja bem, o texto que nós lemos aqui de introdução diz que Cristo ressuscitou. Diz que Cristo ressuscitou no 3º domingo. No 3º domingo ele ressuscitou. Ô Guilherme, coloca no próximo slide, Guilherme. As 2 irmãs e o anjo. Qual a diferença entre as 2 ressurreições? Qual a diferença entre a ressurreição de Cristo e a ressurreição de Lázaro, Levi? Qual a diferença? Lázaro é um pecador e Jesus não é. Sueli, qual a diferença das 2 ressurreições? Eu quero definir ressurreição. Aí a primeira aula sobre ressurreição eu quero definir. Qual a diferença, Sueli, das 2 ressurreições? Essa é a maior diferença que você vê assim, primordial. Mas também, Sandra, não tem nada a dizer? Fala, Antônio. E o outro era humano. A diferença então está na divindade e na humanidade. Um não tinha poder, o outro tinha poder. Frigo, qual a diferença das 2 ressurreições? Primordial. Jesus ressuscitou Lázaro.
que Jesus foi ele próprio. A diferença está em que um ressuscitou pelo poder do outro, e o outro, a si mesmo. Osni. Vanessa. Nunca estudou a doutrina da ressurreição? Andréa. Luan. Luan é filósofo, olha, vou querer ver olhando. Diga. Concorda com ele? Só não tem resposta. Diga, Flávio. Qual a diferença? Jonathan. Tomara. Também a mesma coisa? É o pecado? É a mesma teoria do Levi. Diga, Guilherme, 1 e 2. O que vocês acham? Qual a diferença das duas ressurreições? Porque é o seguinte, a igreja vai ressuscitar. Qual das duas ressurreições é mais comparada? Espera aí, mas ele ressuscitou. Os dois ressuscitaram da morte. Antônio, fala logo, Antônio. Eu vou... Vou dizer uma coisa aqui. Teve um aqui que deu a resposta certa. Definiu corretamente, mas corretamente mesmo. Só que antes, nós chegamos aí. Põe no próximo slide, Guilherme. Ressurreição nas seitas. Mas, Kleber, a ressurreição não tem problema ao nosso redor. O problema da ressurreição, a ressurreição é simplesmente uma doutrina que só é oposto nas faculdades. Como nós vimos na aula anterior. Sabe como é definido nas Testemunhas de Jeová a definição? A definição é o seguinte. É que quando Cristo ele vai para o sepulcro, ali, lembra da aula que nós... Lembra do vídeo que foi rodado na aula anterior? Para quem não assistiu o vídeo, como Gessé e a irmã, o vídeo rodou que alguns arqueólogos, em 82, se não me engano, em 92, eles acharam um sepulcro. E naquele sepulcro, uma escavação lá em Jerusalém, eles encontraram um túmulo que tinha vários ossários com ossos que aparentemente são da família de Jesus. A ideia é que o túmulo é da família de Cristo. Então acharam até uma urna ossária com o nome Jesus, filho de José. Aí, só que aquele vídeo, sabe onde é que é rodado mais aquele vídeo? Vocês sabem? No salão do reino. Sabe por quê? Porque eles ensinam, nossos vizinhos, eles ensinam que quando Cristo ele vai para o túmulo, ali sabe o que acontece ali? O corpo dele apodrece e morre ele mesmo. Depois a família vai, pega os ossos e coloca dentro daquela urna ossária e verdadeiramente foi encontrado e é ele mesmo. Sabe por quê? Porque quando Cristo encarnou, Cristo era Miguel. Cristo não era Deus, ele era criado por Deus. Então na morte dele, o anjo Miguel ele sai do corpo e volta para o céu e o corpo de Cristo fica ali no túmulo. Cristo não ressuscitou corporeamente na doutrina deles. Ou não há problema com a ressurreição? Ou será que eles não ensinam a ressurreição como a Bíblia diz aí nas portas? Há a importância de nós termos o domínio da ressurreição de Cristo para fazermos uma apologia? Que um dia eu cheguei na casa da minha mãe, eles já tinham passado lá e quase que eles levam ela por falta do conhecimento da doutrina. Diga. Sim. Veja bem, o outro é o espiritismo alto. O espiritismo alto é o espiritismo kardecista, de Allan Kardec. O espiritismo kardecista diz o seguinte, que quando Jesus vem no Novo Testamento, Jesus ali, a humanidade dele, Jesus ali já passou por milhões de reencarnações. Milhões de reencarnações.
Porque a lei do karma determina que é o seguinte: eu estou aqui hoje. Se eu fazer as coisas boas, quando eu morrer, a definição de ressurreição para eles é reencarnação. Prestem atenção. Quando você fala, aquele Bill, conhece o Bill? Ele definiu isso muito bem na Altiora, numa entrevista que ele deu lá. Então ele diz assim, olha, a ressurreição na Bíblia é reencarnação no original. Nunca vi dizer. Ele, nem no grego clássico, nem no hebraico, nem no koiné, essa definição. Eu desconheço essa definição. Então, se eu, Flávio, eu fazer coisas boas, quando eu morrer eu vou reencarnar em uma sociedade melhor. Eu vou reencarnar em uma criança rica. Eu vou reencarnar em uma criança talentosa. Porque eu fui bom. Porque a lei do karma é que vai determinar para onde eu vou encarnar e como que eu vou encarnar na próxima reencarnação. Então, segundo ele, Jesus, ele veio de milhões de reencarnações. Só que para Jesus ser usado, como ele foi usado no Novo Testamento para fazer todos aqueles sinais, é necessário que uma divindade superior venha e desça sobre Jesus. Assim como acontece com Chico Xavier. Não vê uma entidade ali, incorpora ele, ele começa a trazer a psicografia, conversar com mortos e aquelas coisas. Assim é Cristo. Então vem essa mesma entidade que desceu em Cristo, é a mesma que desceu em Moisés, é a mesma que desceu em Elias, é a mesma que desceu nos profetas do Antigo Testamento. Só que eles ensinam também que a pessoa, quando ela morre, a alma tem a capacidade de sair do corpo. Quando você está dormindo, Wilson, e eu estou dormindo, eu vou fechar já esse tópico aqui. Quando você está dormindo, uma vez eu sonhei com você, Wilson. Eu sei que você estava lá no meu emprego. Aí o Espiritismo diz assim, sabe o que acontece? Quando você dormiu, o Wilson dormiu lá na casa dele, o Wilson pensou lá naquele serviço lá, e você pensou. Aí a alma dele saiu de dentro do corpo e foi lá, e você foi lá e os dois se encontraram. Ah, mas eu já sonhei com pessoas que já morreram. É a mesma coisa. A pessoa que morreu está vagando por aí. Quando você pensou nela e ela pensou em você, aí você apareceu lá no mesmo lugar que ela está. Por isso, você sonhou com a sua avó que morreu? Sou eu. Não, você não sonhou. Quando você dormiu, o seu espírito saiu do corpo, foi lá e conversou com ela. Sabe como se chama essa parte do espírito nosso aqui? Eles dizem que chama o perispírito. Por que perispírito? Porque quando você olha no espelho, você vê, eu olho no espelho, eu vejo a minha imagem física. O meu espírito tem a mesma imagem minha física. Assistiram Ghost do outro lado da vida? Quando o Ghost morre assim, aquele cara morre lá, aí a alma dele, a alma sai com a camisa, com o cabelo, com o olho, com o nariz, a mesma coisa. O perispírito para eles é a mesma coisa. A minha alma ela tem essa forma, essa semelhança. Então quando Jesus ele é lançado no túmulo ali que ele morre, Jesus não ressuscitou. Sabe quem saiu ali que Marta e Maria viram? O perispírito de Jesus. Ou não há problema de ressurreição hoje ao nosso redor? Ou só, mas a igreja não tem problema com a ressurreição. Nós cremos que Cristo ressuscitou. Cremos, eu creio. Mas o que estão ensinando por aí em oculto que a igreja não sabe? Mas Jesus apareceu para os apóstolos, para os discípulos. Aí o testemunho de Jeová fala assim, não, Miguel tomou a forma humana, mas o corpo ficou lá no túmulo. Aí apareceu para os discípulos. Eles falam que ali é o perispírito. Eles falam que é o seguinte, ali quando Jesus fala assim, tirem a faixa dele, e oculta, aí a Bíblia oculta Lázaro ali, aí diz que ali é o perispírito. 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 Eu tenho toda a doutrina dos testemunhas, eu tenho lá todas as doutrinas de Allan Kardec. Minha mulher quer que eu jogo fora, eu falei, não pode. Tem lá tudo da afro-brasileiro, a macumbaria, tem a quimbanda, umbanda, eu comprei tudo, estudei, só não comprei o São Cipriano, porque eles queriam cobrar muito caro. O resto, comprei tudo, maçonaria, tudo, eu estudei tudo. E não piorei, ao contrário, eu melhorei espiritualmente. Alimentou mais a minha... Aí que agora que eu tenho certeza que a Bíblia é mais verdadeira ainda. Olha para cá agora, o Espírito... Escreveu? Tá na cachola. O espiritismo baixo é a cultura afro-brasileira. A cultura afro-brasileira, quimbanda, macumba e umbanda, diz o seguinte, prestem atenção. Jesus na cruz, ele desmaiou. É uma teoria.
Agora veja bem, como? Não gosto de falar para a igreja que, ainda bem que aqui é presbiteriano, dependendo da igreja, eles nem vêm me ouvir mais, que eu vou falar aqui. Que é o seguinte, ali tem um Exum que chama Exum Caveira. Exum Caveira. Não precisa ficar com medo não, que esses nomes não tem na Bíblia não. Tudo aqueles nomes lá, Zé Pilintra, aquilo lá, tudo é nome que eles colocaram. A Bíblia chama de potestades, principados e hostes espirituais. Quem é o Exum Caveira? Exum Caveira? Então, viu? Ele viu, vai? O Exum Caveira é um espírito que diz que quando ele viu Cristo lá, que é um orixá na cruz, diz que ele falou assim, ele estava sofrendo muito, eu vou acalmar. Ele disse que o Exum Caveira entrou. O que é o Exum Caveira? O Exum Caveira é quando você chega num lugar e a pessoa, eu já vi muito lá na Bahia, ela está em cima de uma cama assim, Levi, ela não mexe nem com os braços, nem com o olho, ela só respira, ela te ouve, ela te escuta, e ela vê você, mas ela não fala, ela não mexe, mas ela sabe tudo que está passando. Aí as pessoas têm que dar comida dela na boca. Aí segundo eles, ali foi um Exum Caveira que entrou naquela pessoa ali, e aquela pessoa está travada, ela fica ali anos em cima daquela cama ali, sem poder mexer nem nada, dependendo de outras pessoas. Diz que na cruz foi a mesma coisa. Só que na cruz tem uma teoria que é diferente, na Quimbanda, que é o seguinte, é o que a ciência chama de catalepsia. Quem já ouviu falar em catalepsia? Ninguém? Presta atenção. Catalepsia, existem vários estágios dela. Já ouviu falar, Wilson? Catalepsia, coloquei aqui porque eu não posso errar esses dois termos. Catalepsia patológica, o que é? Por exemplo, é a pessoa que está nesse mesmo estado que eu estou falando aqui. A pessoa ela para de mover os membros, mas ela está com todos os seus sentidos ligados: visão, audição e tato. A catalepsia patológica. A catalepsia patológica e a catalepsia projetiva é aquela que é o seguinte: quando você deita na cama e dorme, ali é o seguinte, o seu corpo ele desliga, o seu braço, aí você fica só com a mente funcionando, com a alma funcionando, sonhando. Há pessoas que nem sabem que tem catalepsia, que os membros do seu corpo param. Aí então ela fica sonhando e o corpo parou. Mas as pessoas que, sabe o que acontece? Você chega na cama assim, você pode empurrar ela assim, ó, ela não acorda. Tá morto. Não estou falando que ninguém aqui tem catalepsia, né? Ele botou a mão no ombro da mulher dele. Veja bem. Aí você mexe com a pessoa não acorda. A pessoa não acorda, Levi. Jesus foi a mesma coisa. Aí Jesus teve catalepsia na cruz. Aí sabe o que fizeram? Sabe o que acontece? Presta atenção. Aí diz que a pessoa sonha. Só que quando a mente ela vai voltar em si, parar de sonhar, aí diz que tem um mecanismo que vai e liga o corpo, aí o corpo começa a movimentar e você acorda. Só que diz que quando a pessoa acorda, ela não consegue ligar o corpo, sabe o que acontece? A mente volta em si, consciente, e o corpo não volta. Aí a pessoa fica batendo na cama querendo acordar e não consegue. Ela fica naquela agonia dentro do corpo dela, não consegue acordar. Aí sabe o que acontece? Aí ela começa a mexer. Aí diz que ali, dependendo do estágio, se ela não voltar logo daquele estágio de agonia, que ela começa a mexer o corpo e não consegue acordar, diz que ela começa a ter alucinações, começa a ver coisas, começa a ouvir coisas, e dependendo ali do caso ali, se ela não sair daquele estado ali, logo ela entra em coma. Aí sabe o que acontece com muitas pessoas que têm catalepsia? Em alguns testemunhos de algumas pessoas, já ouviu falar de pessoas que, quando elas enterraram uma pessoa, aí depois que foram lá, desenterraram o túmulo, a pessoa estava de bruce. Isso é real. Aí tem dois testemunhos. Tem um testemunho de um Felisberto Carrasco. Era um velhinho de 81 anos, da cidade de Chilena, em Angol. 81 anos. Deu problema nele, Gessé. Viu, Frigo? De catalepsia projetiva. Aí os parentes falaram, já tem 81 anos, vamos enterrar o homem. Assim como Cristo. A mesma coisa que aconteceu, segundo o Espiritismo baixo. Vamos enterrar o homem. Aí enterraram o velhinho. Aí diz que no meio do... Aí diz que passaram, chegaram lá no cemitério lá. Aí diz que o velho levanta no meio do cemitério, no meio do caixão, cara. Quando ia fechar o caixão, o velho acordou. Diz que o velho acordou. Falou, água, tô morrendo de sede, não tô com dor, não tô com nada. Aí enterrando o velho. O outro foi um chinês, Felisberto Liang Xin. Um chinês
diabético de 40 anos. O cara parou o corpo inteiro. A família, em vez de procurar os médicos, procurou um cara lá que tinha um diploma de pirataria de médico, e enterrou o cara. Só que aí a mulher dele chegou em casa, depois de 3 horas, voltou, não conseguiu chorar perante o povo, né? Perante a multidão ali. Foi em casa e voltou depois de 3 horas para chorar no túmulo. Aí quando ela sentou no túmulo, ela tá ouvindo uma voz: ai, me tira daqui. Aí ela olhou assim, até assustou. Ela botou o ouvido assim dentro do túmulo. Ela correu lá, que chamou os irmãos dela, eles escavaram e conseguiram tirar o cara vivo ainda. Aí diz que Jesus foi a mesma coisa. Eu vi na reportagem Balança Brasil, o cara, eu não aguentei aquilo. O cara falou assim: tá aqui, ó, eu fiz ali meu sepulcro, e tá aqui o celular, ó, se eu acordar lá dentro, o cara tem um medo de morrer. Se eu acordar lá dentro, eu ligo pra alguém aqui pra vir me buscar. Ele estava consciente quando tiraram ele da cruz, Jonathan, e deitaram ele lá. Diz que quando fecharam o túmulo, assim, diz que Jesus correu até água no olho, de tristeza. Viu? Coloca no próximo slide, Guilherme. Abram todos, quer ver? Coloca lá. 1 Coríntios 15 e 20. Essas são as teorias. A gente precisa tomar cuidado com o que estão ensinando por aí nas portas, nos filmes. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. É isso mesmo? Sueli, explica de novo aquilo que você explicou quando eu te perguntei. A Dizara esqueceu. Por quê? O texto já está dizendo. A diferença das seitas de Lázaro para Cristo é que Cristo, ele é a primícia dos que dormem. Esta é a diferença. O que é a primícia dos que dormem? É que a primícia compreende aqueles primeiros frutos de uma colheita da nação judaica, que eles pegavam aqueles primeiros frutos e ofereciam em gratidão a Deus por uma boa colheita que eles iriam ter. Cristo é o primeiro dessa grande colheita dos que iriam ressuscitar. Como a Sueli disse, todos aqueles que os profetas ressuscitaram, eles voltaram a morrer. Eliseu e Elias, aquelas crianças. Jesus ressuscitou a filha da viúva de Naim, ressuscitou. Ele está vivo lá hoje no Oriente Médio? Ele voltou a morrer. Lázaro, Cristo ressuscitou Lázaro, mas Lázaro, ele voltou a morrer. Cristo é o primeiro dos que ressuscitou e nunca mais voltou a morrer. Por isso que ele é a primícia dos mortos. Entenderam agora a diferença? Entendeu agora? A primícia do que ele é o primeiro dos que ressuscitou e nunca mais morreu. Todos aqueles que ele ressuscitou morreram de novo. Por isso que há uma diferença, que a ressurreição de Cristo não compreende só voltar à vida, a alma entrar no corpo. Vai muito mais além. A ressurreição antes de Cristo era só a alma entrar no corpo e a pessoa voltar em si. A ressurreição de Cristo vai muito mais além. Amém? Eu posso fechar aqui então? Sobre hoje? Não. Diga, Jessé. Diga. Sim.
Rapaz, por isso que eu queria parar aqui e deixar para a próxima aula. Se vocês me aguentar mais uns... Se vocês me aguentarem mais 20 minutos... Porque o Gessé, vai que você não volta, Gessé. Então, vocês me aguentam mais 20 minutos? Posso continuar mais 20 minutos? Então tá bom, então. Presta atenção. Gessé, a gente já está no 15 mesmo. Então vamos ver, então. Olha o versículo 35. Do 15. Mas alguém dirá, Gessé, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Agora o versículo 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então veja bem. Agora no versículo 36, volta. O 15 é a teologia da ressurreição. Paulo, ele explica tudo aqui no 15 de 1 Coríntios. Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morre? Ele vai usar a analogia da semente, Gessé. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo e de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe dá e a cada um das sementes. O que acontece aqui? Presta atenção agora. Quando Cristo, ele ressuscita dos mortos, a diferença, uma das diferenças, é que Paulo ele vai usar uma analogia, por que em Coríntios? Porque Coríntio aqui, eles foram influenciados pela filosofia grega. E a filosofia grega, eles diziam que o corpo é mau. Então, vocês estão morrendo, vocês não ressuscitarão em um corpo material. Então, Paulo vai usar aqui a analogia da semente. Por quê? Porque ele diz que é o seguinte, uma semente, ela tem vida, uma semente. Quando você lança a semente, você semeia a semente na terra, se for uma terra úmida, um solo fértil, a semente, ela germina, ou seja, ela morre, para depois ela nascer de novo. Então essa analogia ele está usando com o crente. O crente ele tem vida em Cristo. Só que quando ele morre, ele é lançado no corpo na terra, como Lázaro ou outros que morreram depois. Ali ele morre, depois que ele morre para nascer de novo. Essa é a analogia que ele usa. Então ele fala que a semente, Gessé, nenhum homem tem o poder de matar a semente e de dar vida à semente. Assim como nenhum homem tem o poder de dar vida a um corpo no sepulcro. Nenhum homem tem um poder, só Cristo. Essa é a teologia dele. Aí ele vai dizer mais. Ele vai dizer assim, só que a semente, quando você lança ela na terra, ela morre, ela germina. Depois, sabe o que acontece, Levi? Ela nasce uma árvore, bonita e perfeita. E Deus, a cada semente que ele vai explicar aqui no 15, cada semente, ela vai ter um corpo. Uma semente de maçã não vai gerar uma semente de pera. Cada sua semente tem seu corpo. Então ali Cristo, ele dá o corpo como quer. Ou seja, o corpo que eu vou ter será semelhante ao corpo de Cristo. Por quê? Porque o corpo de Cristo, quando ele ressuscita em um corpo, primeiro, um corpo imortal. Por que um corpo imortal? Porque o corpo de Cristo é um corpo que a morte não tem mais poder sobre ele. O corpo de Cristo é interessante e notável, o corpo de Cristo, que ele está andando com os dois discípulos no caminho de Emaús, e os discípulos não reconhecem ele, porque o texto diz que ele faz com que os discípulos não o reconhecessem, o próprio texto diz. Aí depois Jesus dá a eles a conhecerem. Aí quando Jesus se aproxima de Tomé nem crê, aí ele fala assim, coloca o dedo aqui, para mostrar para o agnosticismo da época, que o corpo que ele ressuscitou não era um fantasma, era um corpo de carne mesmo. O corpo que nós teremos, Gessé, transformados que morreram e não morreram, se Cristo voltar agora, isso eu ensinei lá, não foi? Não foi, Antônio? Se Cristo voltar agora, os que estiveram vivos em Cristo, o meu corpo, no abrir e piscar de olhos, ele é transformado em um corpo glorificado, em um corpo imortal. Os que estiverem mortos na vinda de Cristo, se ele voltar agora, os que estiverem mortos, no abrir e piscar de olhos, a alma deles que está no paraíso e o corpo que está na terra, todas aquelas moléculas, partículas e átomos, elas se juntam, se formam. O corpo daquele que já morreu pode ser desde o dia de Adão até o dia que ele voltar.
Aquele corpo ele levanta, ressuscita o mesmo corpo com a mesma aparência que morreu, e a alma que está no paraíso entra dentro de um corpo. Só que o corpo que ele recebe agora é um corpo glorificado e santo, que a morte não tem poder sobre ele. Uma das características do corpo de Cristo é que ele não é preso mais ao tempo e nem é preso ao espaço. O que é isto? É que Jesus, o tempo não tem mais poder sobre este corpo. Se o tempo tivesse poder sobre este corpo, Jesus já tinha morrido há muito tempo. O corpo dele teria se decomposto, teria passado por um processo de decomposição, e só estava o espírito dele lá em cima. Então o corpo que nós teremos será imortal e glorificado. Diga. É a mesma imagem. Se você morrer do jeito que você está aí, quando você ressuscitar em Cristo, você ressuscitará com este corpo. Só que glorificado. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando nós confessamos a Cristo como Salvador, o Espírito Santo começa a trazer em todas as nossas vidas, os salvos, os que têm o Espírito Santo, uma santificação progressiva na minha alma. Porque o pecado de Adão ainda habita em mim. Paulo fala isso em Gálatas, que a natureza corrupta está dentro de mim, e é ira, peleja, homicídios e outras coisas mais. Então o Espírito Santo, o fruto do Espírito, ele vai produzindo uma santificação progressiva, para mim chegar à semelhança de Cristo. Só que na morte, nós ainda passamos pela morte. Quando a morte, aí quando eu ressuscito, que eu vou para o paraíso, a minha alma, ela vai literalmente santíssima. Só que na transformação do corpo, diga, Luan. Sim. Não, segundo o texto não. Porque nós já estudamos isso aqui em teologia, Deus, né? Espírito. Deus não é semelhante a nada na criação. O Espírito não é semelhante a nada na criação. Viu? E você tem vários milhões de textos que explicam isso. Então veja bem. Então, o que acontece aqui? O que acontece aqui? O corpo, quando ele é transformado na vida de Cristo, é um corpo imortal. A morte não tem mais poder sobre ele, porque Cristo conquistou isso no Calvário. E nós ressuscitaremos a imagem dele. Quando fala que não é preso a espaço e tempo, é que os discípulos eles estavam com medo, eles estavam reunidos em uma casa. Aí diz que quando eles estavam assim reunidos, aí diz que Cristo aparece entre eles. Aí se faz uma pergunta: Cristo usou um teletransporte? Ele desapareceu aqui, apareceu lá, ou ele atravessou a parede? O texto no original diz que ele atravessou a parede. Então o corpo dele não é preso mais ao tempo. Ele aparece, é muito rápido, assim será o nosso corpo. Jesus ele comeu, Jesus ele andou com eles, eles reconheceram ele, e viram ele subir ao céu. Então o corpo que nós teremos é um corpo glorificado, é um corpo poderoso, é um corpo que Deus vai dar, assim como ele dá uma árvore. É um corpo que nós habitaremos na eternidade. Se Jesus tivesse saído daqui com um corpo mortal como o nosso, sujeito ao espaço e o tempo, ele ainda estaria, como diz o Adalto, na esquina do universo. Por quê? Porque ele levaria milhões de anos para atravessar o segundo céu e chegar onde ele disse que queria chegar. Então, como ele chegou lá tão rápido? Através de um corpo glorificado, um corpo o qual só Cristo pode dar. Então, os que estiveram vivos serão transformados, e os que estiverem mortos receberão esse corpo. Aí você fala assim, Kleber, e os que estão no inferno? A ressurreição, à luz da teologia reformada e da Bíblia, ela é simultânea. Quando os crentes ressuscitarem, os ímpios também ressuscitarão. Todos juntos. Uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Só que aí ele fala assim em Mateus: não temeis aquele que pode matar a alma, mas temei aquele que pode lançar no inferno o corpo e a alma. Hoje, o ímpio, quando ele morre, o corpo fica no túmulo, a alma vai para o Hades. Só, meu amigo, que quando for lançado no Geena, aí ele fala assim: será lançado o corpo e a alma. Não temei aquele que pode matar o corpo, mas aquele que pode lançar no Geena, lago de fogo e enxofre, o corpo e a alma. Porque no trono branco vai comparecer o cara do jeito que ele morreu, com o mesmo corpo. Todos eles vão comparecer lá, e de lá vão ser lançados em outro lugar, que é o que o pastor está pedindo para mim montar a escola dominical com esses temas agora: novo céu, nova terra, o inferno de Apocalipse. É o que eu vou começar a trabalhar agora. Deu para entender, Gessel? Tem mais dúvidas sobre o corpo? Mais dúvidas sobre o corpo, a ressurreição? Aí vocês entram no capítulo 15, podem estudar e depois vocês tragam a dúvida.
Quero que vocês entendam que essas teorias que tem aí fora, essas seitas, elas estão difundindo uma ressurreição que não existe. Se Cristo não ressuscitou no corpo, eu não terei um corpo quando eu ressuscitar. Se Cristo não ressuscitou, ele não venceu a morte. E Paulo fala, e Cristo fala, onde está a morte, o teu aguilhão, as tuas correntes que prendiam nós, que nos prendiam. Ele venceu a morte, por mim e por você. Amém? Deu para definir ressurreição? Então na próxima aula nós vamos continuar sobre Cristo, amém?